Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na Igreja Presbiteriana Betel de Contagem. O espaço foi reservado pelo nosso queridíssimo pastor Danilo Leite. Como vocês têm já acompanhado, nós temos já falado amplamente aí sobre a questão do cristianismo e dos direitos humanos. Hoje vai ser a culminância, a terceira e derradeira palestra a respeito desse assunto, com o título A Resposta Cristã aos Direitos Humanos. Por que nós decidimos fazer isso? Em conversa entre nós entendemos que a live dá para nós a oportunidade de falarmos sobre temas públicos à luz da Palavra de Deus. E uma das questões que vinha sendo mencionada, tocada entre nós, é a questão dos direitos humanos, enquanto nós falávamos a respeito do papel do Estado, a respeito da política. Nós entendemos, então, que quase como que uma sequência de fato, seria importante nós falarmos a respeito dos direitos humanos. Então, na primeira palestra, o professor Moisés Nadu, ele falou aqui com vocês a respeito dos 3 pilares que sustentam a cultura ocidental, que é a respeito da filosofia grega, o direito romano e a fé judaico-cristã, como uma forma de construção, como uma forma de embasamento, como um propósito de embasamento para que nós conseguíssemos chegar aqui hoje para falar a respeito do cristianismo e dos direitos humanos. Logo depois da segunda palestra, o pastor Danilo ele discorreu a respeito do surgimento dos direitos humanos e da sua influência no período da modernidade. E hoje, então, eu venho falar a respeito de como os direitos humanos foram distorcidos, ou seja, eles nasceram num bojo judaico-cristão, eles nasceram, de alguma maneira, sendo influenciados também por essa fé. Contudo, infelizmente, os direitos humanos sofreram uma grande distorção e o nosso propósito aqui não é trazer todas as respostas de modo exaustivo, de modo a nós esgotarmos o assunto. Contudo, o objetivo é darmos conta de refletir como mudamos da modernidade para a pós-modernidade e como essa mudança promoveu influências nos direitos humanos ao ponto de ele necessitar hoje de uma revisão sob a ótica cristã. Então, vamos começar falando recapitulando brevemente, o conceito de direitos humanos e a respeito do seu surgimento e vamos a seguir falar como foi que nós passamos da modernidade para a pós-modernidade. Basicamente, quando a gente estuda historicamente, nós temos o cilindro de Ciro. Ciro foi um rei persa e baseado então no reinado de um rei anterior do século 24 e no próprio Hammurabi do século 22, Ciro, então, é o primeiro a propor leis justas, leis igualitárias, que, de alguma maneira, promoviam entre aqueles cidadãos ali noções de direitos e deveres. Evidentemente que, ao longo da história, então, muitos outros documentos surgiram, muitos outros protótipos, embriões do que nós poderíamos chamar do direito humano moderno. E aqui eu não vou ficar gastando tempo com isso, porque, como eu disse, o professor Moisés e o pastor Danilo, com muita competência, já expuseram a parte histórica dos direitos humanos. Mas, enfim, é sabido que, em se tratando dessa noção moderna que nós temos, os direitos humanos, então, eles vão surgir entre o século XVII e o século XVIII, quando alguns filósofos europeus começam a discutir sobre isso. Então, basicamente, o nosso conceito de direitos humanos seria direitos civis e políticos, como, por exemplo, direito à vida, propriedade, língua materna, liberdade de pensamento, de expressão, de crença, liberdade formal, ou seja, todos perante a lei, direitos à nacionalidade, de participar do governo do seu estado, podendo votar e ser votado, fundamentados no valor de liberdade, direitos econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, direito ao trabalho, educação e à saúde,
a previdência social, a moradia, a distribuição de renda, entre outros, fundamentados no valor de igualdade de oportunidades. Direitos difusos e coletivos, como, por exemplo, o direito à paz, direito ao progresso, autodeterminação dos povos, direito ambiental, direito do consumidor, inclusão digital e, entre outros, fundamentados no valor de fraternidade. Esse é basicamente o conceito mais amplo de direitos humanos. Se a gente for resumir, direito humano, então, é o direito básico que todos os seres humanos em todo o planeta têm. Em que se baseiam esses direitos? Na noção de liberdade, na noção de oportunidade e na noção de fraternidade. Algo bastante parecido com a proposta da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha por lema igualdade, liberdade e fraternidade, porém não levando em consideração a existência de Deus. Mas veja bem, como eu disse, o tripé ocidental é a filosofia grega, o direito romano e a fé judaico-cristã. Portanto, até mesmo os direitos humanos básicos, quando eles surgiram com essa noção mínima de uma espécie assim, de moralidade judaico-cristã. Então, quando eles surgiram com essa proposta de alguma maneira, conseguir beneficiar as pessoas. E aí, tinha-se uma ideia, tinha-se uma noção, tinha-se um objetivo de uso dos direitos humanos que foi modificada a partir das duas grandes guerras mundiais. O que é a modernidade? A modernidade é o período, a partir do século XVI, com a contribuição da Reforma Protestante, com a contribuição da Renascença, aquela noção, aquele período em que as pessoas começam a se desvincular da crença em Deus para que eles funcionem como sociedade e culturalmente. Então, até antes, o sentimento religioso, a noção religiosa existia, estava presente em toda a cosmovisão, em toda a forma de perceber a realidade que as pessoas tinham em geral, principalmente na Europa, a partir do cristianismo eclodido ali, né, essa busca por um retorno às Escrituras a partir da Reforma Protestante. Entretanto, quando essa modernidade ela nasce, ela toma emprestado o valor do ser humano que o cristianismo declara, mas ela toma também emprestado o valor que a filosofia grega dá para o ser humano e cria então essa noção de individualidade, de individualismo, e cria essa noção de uma espécie de maturidade social, segundo os primeiros teóricos da sociologia, uma maturidade social tal em que todos perceberiam que não havia necessidade de se crer em Deus. A crença em Deus seria uma mera justificativa para dar conta de explicar algumas coisas, e a partir do momento que a modernidade surge e logo depois vem o iluminismo propondo ser possível crer em todas as coisas, melhor dizendo, entender todas as coisas por meio da razão, então descartou-se a possibilidade da crença em Deus. E aí o pessoal começou a imaginar, digamos assim, quase que o reino de Deus como um paraíso terrestre de novo, ali, onde supostamente o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento dos direitos humanos, o uso desses direitos humanos, demonstravam ali claramente uma espécie de uma bondade inerente do ser humano e uma capacidade racional nunca antes atingida em nenhum outro momento da história. Qual não foi a grande surpresa que duas grandes guerras vieram e trouxeram então atrocidades, morte e uma grande surpresa de que o ser humano não era essa criatura tão boa quanto se esperava. Uma vez que ele não era essa criatura tão boa quanto se esperava, o que fazer agora então em relação aos direitos humanos,
o que fazer em relação às noções de cidadania, o que fazer em relação às noções de desenvolvimento científico, tecnológico, antropológico. Então, houve uma grande virada a partir dessas duas grandes guerras, de modo que, se a modernidade é conhecida como um período de uma suposta evolução ateísta e que nega, que não apenas nega Deus, mas que, de alguma maneira, acredita no desenvolvimento da racionalidade, da razão, a pós-modernidade é exatamente o oposto. A pós-modernidade nega que o ser humano chegue a uma verdade absoluta apenas por meios racionais, e toda uma sensibilidade, todo um misticismo, toda uma raiz espiritualista retorna com força total agora nessa pós-modernidade, de modo que a razão para tentar se atingir toda a verdade deixa de ser importante, deixa de ser o centro de todas as coisas, e as sensações, os sentimentos passam a ser, então, agora o centro de todas as coisas e o modo de funcionar desse ser humano. Tanto é que a gente vê hoje amplamente esse discurso apelativo a respeito da sua felicidade individual. Então, o que te traz felicidade, baseado nos desejos que te impulsionam, é o que é legítimo, é o que é verdade para você, que por sua vez é diferente da verdade do outro. Então, essa pós-modernidade é conhecida como um período líquido, isto é, nada é sólido, nada é concreto, nada tem um valor absoluto, não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. E uma vez que tudo é relativo, os direitos humanos, que até então eram usados para garantir os direitos básicos, legítimos, de todos aqueles que necessitavam, que trabalhavam, para que não houvesse injustiça, para que não houvesse desigualdade, para que um mínimo de equidade fosse promovida, agora os direitos humanos tomam uma nova proporção. Essa forma de pensar, que não chega a ser uma teoria social, ganha agora fragmentações. Fragmentações com base no sentimento das pessoas e com base, então, num discurso de uma suposta exclusão, de uma pseudo-exclusão baseada na insatisfação social de alguns indivíduos. Então, por exemplo, começa a se falar nos direitos humanos das mulheres sob uma ótica feminista. Começa a se falar nos direitos humanos de pessoas de cor preta, né? Não é negra, é preta, é a forma correta de se expressar, baseados numa insatisfação histórica e social. Começa a se falar em direitos humanos de pessoas com deficiência mental e com deficiência física. Ora, quando nós estudamos a origem dos direitos humanos e quando nós estudamos todo o seu desenvolvimento histórico e o que foi sua proposta original, essas fragmentações não têm nada a ver com direitos humanos. É verdade que é fundamental que as pessoas sejam respeitadas nas suas particularidades, mas hoje existe uma espécie assim de contrassenso, uma contradição muito grande, quando eu tenho grupos que defendem pseudo-minorias, supostas minorias, pessoas que se vitimizam socialmente, falando das suas peculiaridades, falando dos seus aspectos culturais, falando daquilo que precisa ser respeitado no grau das individualidades, na instância das individualidades, mas isso não é direito humano, porque a principal característica do direito humano é ser universal. A principal característica dos direitos humanos é trazer noções de direitos e de uma sustentabilidade básica que transponha qualquer cultura,
seja ela local, regional, seja ela nacional, seja ela continental. Então, por exemplo, a grande confusão que as pessoas promovem, né? Como a ideia de se falar, por exemplo, da questão do feminismo. Então as mulheres têm o seu corpo e têm o direito de fazer o que quiserem com o seu corpo, e isso se torna uma espécie assim de uma subcultura, uma cultura produzida dentro de uma cultura maior, uma cultura menor produzida dentro de uma cultura maior, que seria a cultura da sociedade. Então, em todas as sociedades existiria então essa subcultura que é a do feminismo, onde as mulheres fazem o que quiserem, não levam em consideração, por exemplo, a questão de terem filhos, a questão de fazerem defesa do aborto e uma série de outras peculiaridades. Ora, percebam a contradição. Quando eu tenho um grupo de feministas impondo que em todas as culturas todas as mulheres devem ser feministas, isso não é direito humano. Isso é ideologia política. E mais, se de repente todas essas feministas impõem que todas as demais mulheres pensem como feministas, isso, como eu disse, pensar como feminista não é a garantia de um direito básico. E isso nem mesmo é um direito básico. Como eu disse, isso é uma ideologia filosófica, uma ideologia política, uma ideologia social. E diante desse contexto, então, é cair em contradição chamar a defesa das feministas de direitos humanos, porque isso não é um direito básico. Note que o próprio conceito de direito humano já declara tudo. Trata-se de direito básico de todos os seres humanos. Então, como homem, que garantia básica, que direito básico eu recebo se eu pensar como uma feminista? Nada, nenhum. Que garantia uma criança, seja menino ou menina, em termos de direito básico, recebe se pensar como uma feminista? Não recebe nada, nenhum direito. Não há garantia de absolutamente nada. O que está sendo feito é uma doutrinação ideológica, mais nada. Aí vem lá o pessoal da ideologia de gênero. Aí começa-se a questionar a respeito do conceito de masculinidade e de feminilidade ao ponto de ser inserido agora a noção de gênero. Que direito básico do ponto de vista da igualdade, da oportunidade e da liberdade uma pessoa está recebendo ao descobrir que o outro decide pela sua sexualidade de uma forma antibíblica? Nada. Não existe nenhum direito nisso. Essa noção de, mas é um direito à felicidade. Espera aí, olha só que contradição que o próprio pessoal da ideologia de gênero também cai e que o pessoal dos direitos humanos que engole essa também cai. Se não existe verdade absoluta, então a felicidade também é subjetiva. A felicidade é baseada no desejo. Se o outro tem o desejo de escolher a sua sexualidade de uma maneira distorcida em relação às Escrituras e ele acha que é feliz assim, ponto. Ele não tem que obrigar o outro a aceitá-lo assim ou ser assim. Porque isso é garantia de direito, um pseudo-direito, um falso direito, à felicidade só de quem está forçando a situação. Só de quem está forçando a situação. Então isso não é direito, e isso não é básico, e isso não é universal. Isso é briga ideológica. Então estão percebendo que a distorção que houve nos direitos humanos a partir do momento que a pós-modernidade entrou e que tudo passou a ser relativizado, e que esse discurso
de desvalorização da família, da própria ideologia de gênero, do feminismo e de incitar a disseminação de contenda, a discórdia social por meio de querer colocar o negro como minoria, junto com o movimento LGBT e junto com o movimento feminista? Estão conseguindo perceber a sutileza filosófica, ideológica, que não tem nada a ver com os direitos humanos? Contudo, depois de entendermos, de fazermos essa reflexão sobre o surgimento dos direitos humanos, como passamos da modernidade para a pós-modernidade a partir das duas grandes guerras mundiais, e hoje, então, percebemos agora as distorções dos direitos humanos, como a abertura para o feminismo, para a ideologia de gênero e diversas outras noções distorcidas. É o momento, então, de nós trabalharmos a resposta cristã para os direitos humanos. Porque, com certeza, nessas instituições que envolvem a perspectiva dos direitos humanos, envolvem as leis e as noções de direitos humanos, certamente que deve haver cristãos que lutam consigo na sua perspectiva bíblico-ética, é uma luta interior, porque muitas coisas que são definidas pelos direitos humanos não são bíblicas. Então, que resposta nós podemos dar para ajudar os nossos irmãos e dar para você que está nos assistindo? A resposta cristã se fundamenta a partir da tríade criação, queda e redenção, e a partir da noção de direito natural, cuja expressão latina seria jus naturale. É uma espécie de jurisprudência natural, também conhecida como justnaturalismo. Daqui a pouco eu falo sobre o direito natural. Vamos começar falando sobre a tríade de criação, queda e redenção. Cristão que se preza, ele não é secular e ele não vive de uma forma secular. Cristão que se preza usa a Bíblia como a sua lente interpretativa em toda a realidade com quem ele convive, no seu entorno, de segunda a sexta, e não apenas no sábado e no domingo, quando ele professa a sua fé ali em particular, na sua igreja local. Mas ele é alguém que é luz e que é sal o tempo todo lá fora, fora da igreja, fora de casa, em meio às instituições sociais às quais ele está envolvido. Então, como é que ele vai usar a Bíblia para isso? A palavra de Deus nos ensina que há 3 princípios: a criação, a queda e a redenção. Por meio desses 3 princípios, nós enxergamos a realidade e a interpretamos. O que a Bíblia nos ensina a respeito da criação é que tudo o que existe, Gênesis capítulo 1 já deixa isso claro, todo o planeta, toda a fauna, toda a flora, todo o corpo celeste, todo o universo, tudo que há dentro e fora do planeta, os animais, as plantas, os seres humanos, tudo foi criado por Deus. Tudo existe do modo que existe porque Deus criou. Entretanto, o ser humano ele se diferencia de todo o restante da criação porque ele é o único que se constitui, ele é o único que possui a imagem e semelhança de Deus. Quando falamos em imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando de qualidades, características, atributos às quais Deus possui, que Ele nos concede. Então existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que ficam só para Deus e que o diferenciam de nós, tornando-o Deus. Já os comunicáveis são aqueles que Deus possui e Ele permite que também possuamos, tenhamos na nossa existência, na nossa forma de funcionar como seres humanos. Então, por exemplo, nós pensamos porque Deus pensa. Nós temos vontade própria porque Deus tem vontade própria. Nós temos emoções porque Deus também se emociona. E algumas outras características que eu não vou ficar entrando em detalhes. Por exemplo, nós somos criaturas criativas,
capaz de desenvolver as potencialidades da criação, capaz de desenvolver conhecimento, ciência, tecnologia. Tudo isso vem de onde? Vem do próprio Deus. Quem é o idealizador dessa capacidade do ser humano de se envolver com a criação e de produzir tudo isso que nós chamamos de cultura? Deus. Então, ponto. Esse é o primeiro princípio que eu utilizo para enxergar a realidade. Direitos humanos existem porque, de uma forma indireta, o idealizador e aquele que valoriza esse ser humano é o próprio Deus. Então, se eu tiver a noção de que Deus valoriza o ser humano como sua imagem e semelhança, então a minha forma de olhar para todos os seres humanos de modo indistinto é que eles são imagem e semelhança de Deus. O segundo princípio é a queda. A queda mostra que um poder espiritual externo a nós, chamado pecado, contaminou o primeiro casal, os nossos pais, os representantes federais da raça humana, Adão e Eva. Quando então o pecado entrou sobre eles, surge então o que nós chamamos de doutrina do pecado original, que é a crença e a noção correta de que todo ser humano já nasce em pecado. Então existe corrupção, existe desigualdade, existe maldade, existe injustiça. Por quê? Por causa do pecado que existe no coração dos seres humanos. Mais uma razão para existir direitos humanos. É uma forma de, entre nós, seres humanos, existir uma garantia mínima de equidade, uma garantia mínima de imposição da justiça, de tentativa de fazer com que aqueles que sejam egoístas se comportem socialmente de modo a não prejudicar os demais. Essa é a razão bíblica, mais uma razão bíblica para existir os direitos humanos. Finalmente, então, nós temos a redenção. A redenção mostra que todo ser humano, por estar em estado de pecado, ele sempre promoverá algum tipo de maldade, ou um mal moral, ou algum mal existencial, alguma coisa que ele fará que prejudicará outras pessoas, não apenas ele. Em vista disso, então, Deus, na sua infinita misericórdia, o Pai, envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. Então, quando Cristo morre, Ele que é o sacrifício perfeito, os pecados daqueles que se arrependem são transferidos para Cristo e nós, então, recebemos o perdão desses pecados de uma forma definitiva. Ora, os direitos humanos deveriam, então, ser, por meio da graça comum, isto é, do sustento que Deus promove sobre a humanidade, um testemunho que aponta para a necessidade que os seres humanos têm de redenção. Porque só há direitos humanos porque existem o quê? Existe desigualdade, existe injustiça, existe corrupção, existe maldade e existem pessoas que querem assegurar que as outras não terão seus direitos básicos. Então, quando o direito humano, baseado na Escritura, baseado na fé judaico-cristã, baseado na noção de que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, quando esse direito humano entende que todos os seres humanos têm uma necessidade básica, as necessidades básicas não têm a ver com a felicidade pessoal dos indivíduos. Felicidade não é uma necessidade básica. Felicidade é um sentimento. Necessidade básica tem a ver com sobrevivência social. Não tem absolutamente nada a ver com sentimento. Então, se tem a ver com a garantia da sobrevivência social, quais são as nossas necessidades básicas? Por exemplo, necessidades biológicas. O ser humano tem necessidade de comer, de beber, porque ele sente fome, ele sente sede, necessidade de sono, necessidade de sexo. Não estou levando em consideração aqui a questão dos assexuados, mas, em geral, os seres humanos têm essas necessidades biológicas. Então, é isso que precisa ser garantido dentro dos direitos humanos sob uma perspectiva biológica. Aí ele tem necessidades sociais. Quais são essas necessidades sociais?
ele tem necessidade de comunhão com seus pares, comunhão com seus iguais. E isso vai possibilitar que ele trabalhe, vai possibilitar que ele estude, vai possibilitar que ele traga contribuições sociais por meio das suas atividades para os outros, e ele receba a contribuição dos outros também, do estudo dos outros, do trabalho dos outros, do convívio, da amizade, da relação familiar. Isso é necessidade básica. Não tem a ver com sentimento. O ser humano também tem necessidades psicológicas. As necessidades psicológicas do ser humano é que ele dê conta de se aceitar emocionalmente, aceitar a sua racionalidade, aceitar as suas emoções, se aceitar fisicamente, entender que com o tempo ele cresce, ele se desenvolve, ele envelhece. Porque se ele não se aceita, ele começa a desenvolver doenças emocionais, psicoses e outras doenças mais. Então, isso faz parte de uma necessidade psicológica. Agora, se o sujeito diz assim, eu não me sinto feliz e eu gostaria de ser feliz com as opções que eu faço. Então, o que você deve fazer? Procura um psicólogo. O que o direito humano faz é te dar a garantia de busca por uma saúde emocional. É isso que ele faz. Não é te deixar ser feliz com as escolhas que você faz, diante de uma possibilidade dessas escolhas afetarem o outro. Afinal de contas, como é o funcionamento do Estado e como é o funcionamento da ordem social? Segundo Thomas Hobbes, o funcionamento social se dá com base em que os indivíduos abrem mão de parte da sua absoluta liberdade para que eles consigam conviver e tenham então direitos entre si e assegurem algum grau de sobrevivência, uns ajudando os outros, com uns ajudando os outros. Quando você diz que em nome da sua felicidade você quer ser feminista, você quer fazer parte do movimento black, você quer fazer parte do movimento de ideologia de gênero e tal, o que você está fazendo? Você está passando por cima do direito do outro que escolheu não ser igual a você. E isso não é direito humano, porque direito humano é a garantia do direito básico que promove igualdade ou pelo menos equidade para todos. Então, o direito básico tem que ser aquilo que é comum para um quanto para o outro. Então tem que ser comum para a mulher, tem que ser comum para o homem, tem que ser comum para o branco, tem que ser comum para o preto, tem que ser comum para o indígena, tem que ser comum para a criança, tem que ser comum para o adulto. E não aquilo que destaca a minha individualidade é em nome de uma falsa felicidade, porque eu não consigo me encontrar, eu não consigo me aceitar. Diante de uma situação dessa, o que é preferível fazer? Procura o psicólogo, porque aí o direito humano te dá garantia de saúde mental. E não de você querer forçar uma situação e querer forçar outras pessoas. Então, o que o direito humano está fazendo? Ele só está apontando para a necessidade de redenção. Porque a verdadeira felicidade só é encontrada no Senhor Jesus. O ser humano só se torna completo, só se torna pleno, só se torna satisfeito quando esse vazio existencial que é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher, é preenchido a partir da presença do Senhor Jesus, da crença nele, do entendimento da sua obra redentora, daquilo que ele fez. Então, direitos humanos deveria funcionar à luz da tríade de criação, que é de redenção. Mas como talvez, possivelmente, nesse mundo ele não vai funcionar assim, para você que é cristão de repente e que faz parte de algum movimento dos direitos humanos, tente se apropriar disso para você desenvolver sua ética bíblica lá dentro como testemunho de uma forma correta dos direitos humanos funcionar. Finalmente, então,
nós temos o direito natural. O que é o direito natural? Como eu disse, na virada do século XVII para o século XVIII, John Locke, Thomas Hobbes e outros teóricos, alguns católicos, alguns protestantes, alguns apenas filósofos, começaram a discutir a respeito da noção de que os direitos humanos estariam fundamentados nos direitos naturais. O que são esses direitos naturais? Deixa eu abrir aqui. Bom, basicamente, os direitos naturais teriam a ver com essa noção de que acima de toda noção humana de direito, existem as leis divinas e que o homem está sujeito a essas leis e que elas serviriam como base para que o homem pudesse promover algum tipo de justiça e de equidade. Então, a base, a referência, a noção, o fundamento, o pressuposto, a raiz de onde esses direitos básicos deveriam ser constituídos, não tem a ver com o próprio ser humano. Não é uma leitura antropocêntrica, não é uma leitura individual, não é uma leitura de uma cultura regional, ou uma cultura local, ou uma cultura nacional ou continental, que impõe sobre as demais essas noções de direito. A lei de Deus é uma lei universal. A lei de Deus está sobre todos os homens. Então, quando eu olho para a lei de Deus como esse parâmetro universal, então eu dou conta de promover justiça e equidade, estabelecendo os direitos básicos a partir dessa lei. Então, é isso que seria a lei natural. Nesse caso, então, o direito natural seria uma teoria que procura fundamentar o direito das pessoas no bom senso, na racionalidade, na equidade, na justiça e levando em consideração até o próprio pragmatismo, considerando que há momentos em que não tem como a gente definir uma cartilha específica ali. Então, se não tem como definir uma cartilha específica, o que está sendo feito, o que está dando certo, é o certo. Então, esse direito natural, em que se usa do bom senso, da racionalidade, da equidade, da igualdade, da justiça e do pragmatismo, eles estariam baseados na busca por tudo isso, tendo a lei de Deus como referência. Então, uma resposta do cristianismo para os direitos humanos é que ele deve resgatar essa noção de direito natural e se apropriar dessa ferramenta que é a tríade de criação, queda e redenção. Para quê? Para que ele dê conta de fato, promover justiça e equidade baseado na vontade de Deus, que é o melhor para o ser humano. É o melhor para o ser humano. Bom, baseado nisso então, fazendo um resgate agora das 3 palestras que foram dadas, a primeira palestra mostra como o Ocidente é formado pela filosofia grega, pelo direito romano e pela fé judaico-cristã. Se nós perdermos essa noção por causa da subjetividade e por causa na pós-modernidade, desse relativismo, como pouco a pouco nós temos perdido, em pouquíssimos anos não haverá mais cultura ocidental. O que haverá é uma completa desordem social, o que haverá é uma completa desordem moral. Eu estava assistindo um vídeo hoje que eu achei muito interessante. Eu não vou citar as palavras do autor, porque eu acho que ele pega pesado, ele fala algumas palavras meio pejorativas, mas ele diz o seguinte, que o ser humano, ele faz coisas erradas. E ele faz coisas erradas por causa do pecado. E a nossa cultura está sendo perdida porque as pessoas estão tentando
moralizar as coisas erradas que o ser humano faz. Aí, por exemplo, aborto já não é uma coisa tão escandalosa, pedofilia deixa de ser um problema se supostamente houver um consenso da parte da criança. A noção de ideologia de gênero parece ser algo normal desde que a pessoa supostamente se posicione como alguém feliz. Então, note que nós estamos, pouco a pouco, gradativamente, perdendo todos os valores que sustentam um mínimo de organização social. Um mínimo de organização social, e o que nós temos visto é um crescente movimento de violência. Um crescente movimento de violência. Que tipo de violência? Violência por parte de quem quer impor todas essas distorções, e violência por parte de quem quer tentar manter a moralidade porque é visto pelo outro como um falso moralismo. E não é uma violência agora por parte de quem quer manter a moralidade nesse sentido inescrupuloso do termo, de ir lá e de fato violentar, machucar o outro, mas é uma violência no sentido de quase que um grito por socorro. Olha, socorro, estão acontecendo coisas na sociedade que eu não sei dizer o porquê que estão acontecendo. Eu sei que é errado, mas eu não tenho uma base instintiva, teórica, filosófica para fazer a defesa das minhas ideias. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo esse terceiro tripé, que é a fé judaico-cristã, que servia para influenciar e colocar um mínimo de ajuste moral na sociedade. E aí, a segunda palestra vem mostrando como que os direitos humanos continuam, eles surgem, como que eles surgem com um propósito positivo, do ponto de vista bíblico correto, e como que eles vão sendo perdidos, pouco a pouco, com a fragmentação desses pseudo-direitos, que na verdade são só lutas por ideologias filosóficas e políticas, não tem direito nenhum aí sendo constituído para ninguém. E essa terceira palestra, então, depois de toda essa sustentação histórica, mostra toda a contradição atual dos direitos humanos, caindo nesse relativismo pós-moderno e sem querer ser arrogante, sem querer ser pretensioso, mas, de fato, mostra ao mesmo tempo a única resposta possível para o resgate coerente dos direitos humanos. Um olhar bíblico a partir da tríade de criação, queda e redenção, bíblico-cristão, bíblico-judaico-cristão, melhor dizendo, e, ao mesmo tempo, um resgate histórico dos valores que sustentaram o início dos direitos humanos, que era o direito natural. São as únicas respostas viáveis, são as únicas respostas possíveis. Alguém pode dizer que pode parecer uma presunção muito grande da minha parte, mas o Evangelho é a única resposta para o ser humano. A Bíblia tem todas as respostas que o ser humano necessita. A palavra de Deus. Cristo é o único que pode salvar as pessoas. O cristianismo é a verdadeira religião, porque ele se distingue das demais, porque em todas as outras os seres humanos estão buscando Deus, mas Deus não se manifesta a elas. No cristianismo, Deus vem pessoalmente, pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito, e se manifesta às pessoas, e revela a verdade a elas. Então, ainda que pareça arrogante, a resposta cristã é essa, um resgate bíblico pela tríade de criação, queda e redenção, para que se desenvolva uma ética judaico-cristã e um resgate bíblico dessa noção de direito natural, que é a ideia de que eu só consigo promover equidade e justiça se eu olhar para a lei de Deus, que é o único parâmetro universal que está acima de qualquer subjetividade humana. Então, meu sincero desejo é que na primeira palestra, na segunda e com essa, você tenha arrematado, você cresça espiritualmente, e você cresça em conhecimento e você entenda o propósito e a vontade de Deus para a sua vida como cristão, como servo dele, como filho dele,
de que para que você sobreviva nesse mundo, você precisa ter um olhar bíblico, assumir uma visão cristã de mundo, uma cosmovisão. E já que nós falamos já do papel da igreja, do Estado, da política, nada melhor do que falarmos desse segmento político que seriam os direitos humanos. Então, meu desejo é que Deus te abençoe. Nós vamos orar para a gente poder encerrar o nosso estudo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças. Obrigado, meu Deus, pela riquíssima oportunidade que nós tivemos com essas 3 palestras. Abençoe, meu Deus, de uma maneira especial o professor Moisés Nadu. Abençoe de uma maneira especial também o pastor Danilo Leite. Obrigado, meu Deus, pela vida do Jefferson, que esteve com a gente aqui na mídia, conduzindo esse momento, todos esses momentos. Obrigado pela minha vida. Mas, acima de tudo, ó Deus, e principalmente, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre aqueles que participaram dessas palestras e estão acompanhando esses assuntos, estão amadurecendo e crescendo, meu Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo.